tentando fazer o seguinte, eu quero automatizar aqui o meu OBS Studio para algumas lives que a gente faz aqui, né, nas plataformas. E aí há várias opções para isso. Você consegue usar, por exemplo, o StreamerBot, que tem todos os comandos ali para você poder configurar um resgate de áudio para quem está na Twitch, por exemplo. Põe lá no chat o comando e ele responde. Então você consegue automatizar esse fluxo. Diversas coisas. Né? Você transição de uma cena para outra, resgatar um áudio, ativar alguma opção. Por exemplo, aqui ó, se eu, por exemplo, vai abrir ali do lado, ó, desenvolvimento de software e jogos, né? Eu fiz esse cardzinho ali dinâmico, ele puxa a categoria que eu estou transmitindo na Twitch, o título da live e coloca na tela. Só que eu tenho que clicar aqui ó, no OBS, ó. Cliquei, vai sumir, tá? Esse tipo de coisa que é mais automático, por exemplo, o chat. Tem o chat também, né? Daqui a pouco lá embaixo, lá na rodapé, ó, 28 graus agora de noite, 7h05, quase 7h06, vai rodar o chat ali das plataformas. Então, se você está aí no YouTube, você escreve no YouTube. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pelo YouTube. Boa noite. Pessoal, boa noite, YouTube. Aí, deixa ele só iniciar o programinha ali do chat, que ali vai começar a aparecer. Na Twitch também. Ó, na Twitch tá ok. No YouTube, será que ele está... Ver se está funcionando a integração. Vamos colocar de novo aqui. Vou colocar... Boa noite, YouTube. O YouTube não puxou, hein? Será que... Ah, ele teve um probleminha ontem. O YouTube... Ah, foi sim. Mas o YouTube ontem desconfiou porque eu fiz um login aqui via VPN, e aí ele achou que eu estava em outro país, mas já deu certo. Então, é automatizado. Tá ali o chat rodando lá embaixo, esse tipo de coisa, essas firulas. Se eu quisesse, por exemplo, tirar essa barra ali na parte de baixo, ó, vou colocar aqui. Agora ele está entrando essas telas aí de informações, né? Se poderia ser uma propaganda ou a seguir a live e tal. Então, esse tipo de recurso dá para automatizar, ok? O meu OBS basicamente já está funcionando assim, automatizado, pelo menos no que diz respeito às fontes e às cenas. Então, vou esperar ele, vou deixar aqui ele terminar ali, né? Tem um looping ali, eu acho que de 9 ou 10 segundos, e aí ele vai sumir automaticamente da tela, tá? Mas o que eu estou tentando fazer? E aí vem a dificuldade, que é o problema que nós vamos resolver aqui hoje. Vai sumir a telinha lá embaixo, ó. Minhas mãos estão livres aqui, tá? Ó, tá livre, tá vendo? Isso aí está numa automação, e agora vai voltar para a cena que estava tela cheia. Pronto. Então, se eu quisesse, por exemplo, esconder o rodapé lá embaixo do chat, ó, eu tô aqui na... Olha, ele agora, na verdade, entrou outra cena, né? Tá rodando algumas cenas automatizadas aí do meu OBS. Deixa eu desativar isso aqui. Isso é um plugin que faz, né, a troca avançada de cenas aí. E aí fica assim, bem dinâmico. Mas eu vou deixar por enquanto só essa aí que está na tela, do Discord, tá? Vamos voltar com ela aqui para a que estava. Pronto. Se eu quisesse, por exemplo, chegar lá no rodapé e tirar agora o rodapé, ó. Tirar o rodapé. Viu? Sumiu. Essa janelinha onde eu tô aqui, na minha Facecam, também. Ó, tchau. Agora vou voltar com ela, ó. Voltou. Então tem aí um tempo de resposta. E essas firulas todas aqui, que eu vou, inclusive, você que acompanha o canal no YouTube, eu vou deixar aqui alguns dias também, alguns vídeos, tutoriais, alguns links aí para você fazer download aqui
pelo canal do YouTube. Ó, tá vendo? Ele tá ali automatizado, aí ó, saiu, entrou novamente ali a facecam, né? Tem aí o relógio, tudo em tempo real, tá? Agora é segunda-feira, 4 de maio de 2026, 7 horas, 9 minutos e 30 segundinhos, daqui a pouco 7h10, já com quase 9 minutos de live. Só que aqui eu tenho um setup com mais de um computador, então eu tenho um computador para trabalhar, computador que eu tenho aqui onde tem esse monitor aqui, ó, né, que é o que vocês veem na live, então eu consigo jogar em tela cheia, né, vou navegar, vou mostrar já já do que se trata esse plugin, esse software, esse aplicativo que eu achei aqui no GitHub. Só que eu tenho um outro computador que faz a live e ele fica um pouquinho mais distante devido aos cabos. Eu ainda vou arrumar o estúdio aqui para a versão 2026, muita coisa ainda para mexer. E aí vem um desafio. Eu poderia ter, por exemplo, um Stream Deck, igual eu já tive um Stream Deck aqui, que você só configura os botõezinhos ali, aperta, ele vai, entra uma cena, sai a cena e tal. Mas eu posso também usar, às vezes, um teclado, né? Às vezes você tem lá um teclado parado na sua casa, tipo esse daqui, ó. Um tecladinho aqui, pequenininho. Você vai mostrar aqui, né? Aí, ó. Tecladinho menor. Às vezes você tem um numpad, que é aquele tecladinho só de números, que tem muito ali para vender nas lojas, para automação comercial. Às vezes você tem um teclado gamer só de uma mão, igual é esse que eu tenho aqui, da Bright. Não me pagou para falar deles, mas eu gosto, acho bem legal esse teclado. Só de um lado, ó, só a mão esquerda. Então aqui você vai ter WSD, tal, as teclas ali, tem umas teclas a mais aqui de apoio. E aí eu falei para mim mesmo, vou configurar um teclado desse para fazer automação. Porque, por exemplo, imagina se eu quisesse agora, ó, ainda não tem 100% configurado, mas eu vou fazer um teste já. Eu vou apertar aqui, ó, porque eu já mexi em dois, né? Eu vou apertar o S que eu configurei, ó, e vai para a tela de iniciando live, ó. Apertei, pronto, viu? Agora eu vou apertar o G e vai voltar para a cena que eu estava, tá vendo? Então, isso aqui até tá faltando ali alguma coisa para habilitar o áudio, ó. Tá aparecendo ali na live. Deve ser coisa da Twitch. A Twitch ultimamente anda com alguns problemas. E aí eu pensei assim, poxa, podia usar esse tecladinho aqui para fazer isso, porque às vezes você tá ali no meio de um tutorial de uma aula ou até numa gameplay, você não tem, né? Vai lá no OBS para apertar um botão, escolher qual a cena, não tem lógica, né? Ah, não tem dinheiro para comprar um Stream Deck, né? Um aparelhinho de R$ 800, R$ 600, quando acha barato, muitas vezes é mais que isso. Ah, não quero ficar comprando coisa. Aplicativo, dá para usar? Dá para usar aplicativo. Nós temos o aplicativo da Elgato, nós temos o aplicativo de vários fornecedores que você consegue transformar o seu celular, um seu iPhone aí, ou um Android parado, num Stream Deck, né? Só que eu não quero usar o iPhone com o Stream Deck, já usei inclusive, o aplicativo é muito bom, porque aí você configura tudo, só aperta ali um botãozinho, né? Fica ali com o celular do lado. Por quê? Porque vai consumir mais bateria, vai consumir mais energia e também você acaba deixando o celular dedicado para isso. E aí você acaba não aproveitando ele melhor. Você poderia usar o iPhone, igual eu tenho aqui, de retorno da live, você pode usar ele de webcam, você pode ter mais recursos com um celular que está parado do que literalmente entregando ele só para ser um Stream Deck. Agora, teclado é um periférico barato que costuma sobrar, né? Só que em casa eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 sobrando. Então pensei, poxa, não estou usando esse aqui, que é só de um lado, ele é um semi-mecânico, bom para jogar até, mas só da mão esquerda. Outro teclado aqui me atende muito bem. Vou configurar esse tecladinho usando algumas macros para ele poder fazer funcionar tudo aqui. O Nut, que é um streamer famoso aí, ele já fez 1 ou 2 vídeos, acho que tem 2 vídeos dele explicando como fazer isso, né? Esse tutorial, esse link, ele tem vários conteúdos disso, então dá para você acompanhar, vou deixar também na descrição para você. Porém, ele recomendou um programinha que é esse aqui, ó.
HID Macros. Esse programa aqui. Só, é bem feio o site, né? Claro. Aí você vai lá no site, baixa a versão 2.3, vai vir um arquivo zip, versão 2.3, lá embaixo do navegador lá, e aí você instala e ele fica um programinha bem básico ali de configurar e tudo. Acontece que a última atualização que esse programa recebeu foi em 2017. E eu instalei ele aqui, ele funcionou uma vez para mim e depois não funcionou mais. E aí quando eu fui na internet, coloquei lá no ChatGPT assim, ó, preciso de um software ou um aplicativo para fazer macros no Windows. Aí ele me trouxe algumas opções, tá? Então, por exemplo, esse tem aqui, ó, Macro Recorder, Auto Hotkey, Power Automate. Tem algumas coisas aqui que nem são o que eu estou procurando. Por quê? Porque eu quero uma automação, mas eu também tenho uma outra questão. Na maioria desses programas, esse teclado adicional que eu tenho, ele não será reconhecido como um teclado adicional. Essa é a questão, tá? Você vai colocar o teclado e ele vai ser apenas uma extensão. Ele vai meio que duplicar o teclado que você já tem. Então, se você apertar a letra A no teclado 1 ou no teclado 2, o Windows vai responder a letra A. Se você apertar Ctrl C, Ctrl V, dessa forma. Eu precisava que, além de ser um programa de macro, ele também tivesse a opção de reconhecer isso aqui como um teclado à parte, né? É um outro teclado, é um outro periférico USB, está conectado via USB ali e eu preciso dele funcionando dessa forma, separado. E, uma vez reconhecido separadamente, ele também consiga fazer as macros. E aí eu testei o HID Macros, é legal, é fácil de mexer, ele tem uma interface, eu não sei se vai ter algum vídeo aqui, talvez, será? Alguma tela para a gente ver. É um programinha bem pequenininho, abre a janela, você configura, só que assim, parou de funcionar. E ele ficou complexo, ele depende lá de algumas DLLs, algumas coisas assim, e simplesmente parou de funcionar. Em pleno 2026, a última atualização foi em 2017, fica estranho, é ruim para segurança, então eu fui atrás de outras opções. E aí eu encontrei opções pagas, por exemplo, nós temos esse aqui, eu ainda vou testar, mas eu achei muito caro. Desculpa aí, desenvolvedor, mas é muito caro. $38 mais impostos num programinha para o Windows 10, não tem 11, que vai fazer isso que eu preciso. Ó, até tem aqui esse de exemplo. Ó. Esse aqui é o meu teclado. Ó. É praticamente esse aqui. Só tem um desenho um pouquinho diferente. Ele é esse separado, eu vou misturar com o outro que eu já tenho. Mas assim, $38 no dólar atual... não dá. Por mais que tenha baixado nos últimos dias, $38. $40 aqui é quase R$200. Não dá para comprar um programa desse só para fazer o que eu estou querendo e ainda correndo o risco de não funcionar. Tudo bem, ele parece ser bem completo. Tem uma versão MIDI também para outros dispositivos, tipo um teclado, um piano musical, mas não dá. Eu achei puxado. Tem a versão trial, não testei ela ainda, vou testar depois. Mas eu falei, cara, não é possível que alguém não tenha feito um programa como esse. E aí fui na internet pesquisar, né? Eu coloquei até aqui na minha IA aqui para pesquisar. E ele me trouxe, ó, ele trouxe esse multi-keyboard que eu acabei de mostrar, que é pago, como sendo a solução especializada para esse problema. Permite adicionar vários teclados ao Windows e tornar cada um programável independentemente, que é o que eu preciso, transformando um teclado extra em um controlador de macros ou atalhos, sem afetar o teclado principal. É exatamente isso que eu preciso. Aqui, ó, vários teclados ao Windows e de forma independente. Aí, esse Auto Hotkey, muito famosinho também. Permite criar scripts, detectar, só que
O Auto Hotkey, ele é muito técnico. E mesmo eu sabendo aqui alguma coisa de programação e tal, eu falei, não, isso aqui não dá. Para eu apresentar vai ser complexo. Até para configurar ele eu achei complexo. Para começar assim, o site não fala muita coisa, site bem, muito focado em código. Aí você vem e faz o download do programa, tem 2 versões. Aí eu fui lá na documentação dele, né? Assim, dá uma olhada na documentação, muita coisa para configurar, como exemplos de códigos para poder executar. Eu falei, cara, isso não vai dar certo para um usuário, na maioria das vezes, que só quer um programa ali que executa e faça. Tudo bem, não tem. De forma gratuita, open source não tem assim, simplificado. E quando tem, você vai se deparar com essas opções assim, que são opções de código aberto, mas para gravação de tela, para fazer macro e tal, mas que use isso da maneira que eu estou querendo, que é pegar o dispositivo à parte e colocar, não tem. E aí eu encontrei, temos programas assim específicos, né, de cada empresa, até teclados gamers vendem também, mas aí eu fui atrás e encontrei esse cara aqui, ó, no GitHub. No GitHub tem esse cara aqui, o Daryl, Jaroslav Polakovic, com o username Daryl, e ele tem alguns aplicativos aqui que ele colocou ao público e achei esse HI Deus, que seria um high Deus, né? Ser ridículo, né? A tradução do inglês para o português seria realmente isso. E ele promete aqui, ó, transforme cada teclado em um macropad. É isso que eu preciso. Eu falei, cara, vamos dar uma moral para isso aqui, vamos ver como é que funciona. E aí ele escreveu até um certo tutorial. Ele colocou aqui assim, ó, recursos, chave. Você pode fazer um combo, pressionar uma simples tecla e enviar um comando tipo Ctrl mais C. Você pode usar uma tecla para escrever um texto. A hora que você aperta essa tecla, ela envia um texto, tipo assim, ó, um comandinho fazendo um desenho aqui de um bonequinho. Ajuda a controlar chaves, tipo Enter, não sei o que. Aí dá para correr, executar também comandos, que isso aqui é o que me interessa, porque aí um comando tipo vai lá no Explorer e executa o arquivo que está lá em C2 pontos, na pasta tal. Criar perfis, alterar entre os perfis diferentes e reconhece qualquer teclado USB. Aqui está o pulo do gato. Não importa quão velho ou barato ele seja, né? No matter how old or cheap, qualquer teclado USB. Suporta ainda emojis, símbolos matemáticos, Unicode. Não precisa de drivers, simplesmente executa um exe executável. É uma versão portátil, do jeito que eu gosto, nada de ficar instalando coisa no Windows. Tem uma interface gráfica mínima, né? Simplesmente o essencial. E a configuração é em um único arquivo .ini, um arquivo de texto com a extensão .ini de iniciar, que aí ele executa ali, formato simples. E olha só como é o programinha quando você abre o aplicativo. Daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui na tela. Ele tem o perfil, um seletor de perfil aqui em cima. Ele tem o device name, que é o nome do dispositivo. Então, o teclado que você tiver, ele vai identificar. Se tiver mais de um, vai identificar mais de um. Esses códigos aqui é o Windows que gera, né? O Windows com as suas lógicas de funcionamento. Um teclado lá com código numérico. Aí ele gera um código simplificado, que eles chamam de hash. É um Unique ID. Que esse ID aqui é o que você vai usar no arquivo de configuração. Né? Ou seja, esse teclado tem esse código, aí você vai usar só esse código pequenininho. Ele tem também um rótulo que você coloca, você pode dar o nome que você quiser, esse user label. Então, o meu teclado vai chamar main keyboard, vai chamar teclado do MFlix, aí você vai pôr o nome que você quiser, porque aí no código você vai identificar, então fica mais fácil ainda. E ele identifica a tecla que foi clicada e escaneia também a tecla se você não souber, porque aí você aperta a tecla e ele reconhece, então é o scan code. Porque toda tecla de teclado, no computador, seja Mac, seja Windows, Linux, ele é reconhecido como um código, né? A gente dá o input ali, aperta e aquilo ali passa pelo dispositivo periférico e vai para dentro do sistema operacional. E aí o sistema operacional reconhece a tecla e, através do código que cada tecla tem, que é único, ele sabe o que você está executando de comando. Então ele consegue gerar esse código.
E aí o arquivo .ini dele, cara, é maravilhoso, porque é um arquivo de texto, né? Então eu vou fazer o download aqui, eu já tenho ele no outro computador. Basicamente, é vir aqui nos releases, ó. Eu tenho que colocar um plugin, voltar com ele aqui para dar zoom e acompanhar o mouse, né? Em breve a gente vai estar com isso atualizado. Já usei muito aqui nos vídeos do canal. Aí você tem a última versão 0.16.2. O cara deixou isso aqui em dezembro do ano passado, tá fresquinho ainda. E funciona, tá? Baixa aqui o arquivo zip. Ele vai baixar esse arquivo zip. Vamos colocar ele aqui mesmo na pasta de downloads. Aí, ó, bem pequenininho o arquivo. Agora, deixa eu criar uma pasta aqui só para esse vídeo, né? Para proteger aqui o Windows. Live 724, galera. Estamos rumo aos 1000. 724. Pronto. Vou puxar meu Windows aqui com as minhas pastas. Pronto. Aí consigo colocar aqui para você ver também. Então, ó, baixei esse arquivo. Vou extrair. Eu uso aqui o 7-zip. Extrair aqui. E o que tem dentro da pasta, conforme ele prometeu, um arquivo executável, uma DLL e um arquivo .ini. Ele já explicou lá que não tem vírus, né? E aí você vai ter que confiar e tudo. Mas eu testei aqui, realmente é livre de vírus, tá? Dá para ir tranquilo. Nos releases tem as versões, ele coloca, tem o código bonitinho aqui, ó, fazendo toda a documentação, versionamento. Então a última versão foi em dezembro de 2025. O cara trabalhou depois do Natal, provavelmente no Natal ali, ele já soltou uma versão nova. E aí as outras versões anteriores também com os recursos. E aí, nessa versão, nesse arquivo aqui, então eu tenho o idios.exe. Esse aqui é o programa, ó. Esse é o programa. Então, por exemplo, agora, você não vai ver, eu vou apertar o Ctrl, olha lá, ó. Você tá vendo porque tá aparecendo ali, tá? No meu teclado aqui. Então, ó, vou apertar aqui para você para conferir, ó, tempo real, ó. Ó, vou apertar e segurar. Viu o Ctrl segurado? Ó, soltei. Agora o Alt. Aí, ó. Beleza? Então, Shift. Então, qualquer... Ó, vou apertar ASD, né? Tá jogando, ó. WASD. Ou seja, vou apertar o A e segurar, ó. Tecla A, o código 0x41 e o scan code dele é SC30, 0x1E. E ele já me deu aqui qual é o teclado que eu estou usando. Ele reconheceu esses outros dispositivos, mas esse aqui é o teclado que eu estou usando, ó, esse primeiro. Então ele tem um código, você vai lá e copia esse hash. E aí vamos olhar agora o arquivo inicial, né? O arquivo de configuração. Esse arquivo .ini você vai abrir ele no seu bloco de notas ou com um editor de códigos igual eu tenho aqui, que é o editor, o Notepad tá? Vamos olhar o que tem dentro desse arquivo de configuração. Que beleza, hein? Ó, tudo comentado, aqui o URL lá para o GitHub dele. Lembre-se de reiniciar o aplicativo depois de alterar esse arquivo. Então eu posso colocar, por exemplo, do lado de cá, aqui da minha tela, esse, e do lado de cá, esse aqui. Ou até o contrário, né? Que ali você vai ficar vendo ali o... Pode ser assim na tela maior também, né? Ele quase não ocupa. Pronto. Aí, ó. Então, ó, apertando Ctrl já reconheceu o meu teclado. Então, aqui eu já vou copiar. Ó, botão direito, copiar device hash. Vou lá no arquivo configurações.ini. Tudo aqui está comentado. Tudo que tem um ponto e vírgula está comentado. Ele vai ignorar, né? Isso é uma linha de... um código, né? De programação, no caso em .ini. Então ele está comentado aqui. Aí não vou usar o debug é para fazer um log, um registro de tudo que você está executando. Ele colocou um tempo de 100 milissegundos para aguardar a tecla, que é um tempo ideal, muito rápido, quase imperceptível. Ó. Ele reconhece. E ele pôs algumas instruções, ó, globais. Ó, vai criar um debug.log no diretório com as informações do que você fez. As teclas que você clicou e esse tipo de coisa. Pode ser um monte de dados, mas é ideal manter isso
só quando você precisar realmente. Então, o 0 para ficar desativado. Aí aqui também ele coloca a configuração do tempo, que eu falei, ó, pode manter isso aqui baixo para evitar lag de execução. E se o aplicativo ficar faltando algumas teclas, tente aumentar esse valor. Não vamos mexer nisso. E aqui vamos usar o arquivo de interface, a UI, para encontrar o hash. Já encontramos, porque quando eu aperto o Ctrl, ele já me dá que é esse primeiro. Então, o hash dele é esse aqui. Botão direito, copia. E aí eu vou lá e coloco esse hash aonde? Aí eu vou tirar agora esses comentários do código. Então, o primeiro caso aqui, ó, agora ele vai passar a enxergar devices. Vou tirar esse de baixo também. E o nome desse teclado, que ele falou aqui, ó, eu posso escolher qualquer nome. No nosso exemplo, vamos usar main keyboard. Eu vou usar o teclado, chama... Esse teclado aqui, vou colocar assim, MFlix. Tá? Teclado MFlix. E o código dele, eu vou deletar esse e copiar, já copiei, né? Copiar esse aqui e colar aqui. Então, a partir desse momento, estou dizendo que o teclado chama MFlix e que o código dele é esse. Vamos também tirar lá embaixo esse comentário e vamos já colocar o nome aqui direto, porque o teclado agora chama MFlix, né? E aqui ele já dá alguns exemplos de teclas que podem ser usadas. Ó, numpad 0 poderia acessar o Windows F10, usando a janelinha mais F10, um atalho. Ou numpad 1, que seria o teclado numérico, o número 1, fazer esse desenho aqui. Ou o numpad 2 executar alguma coisa lá no disco C2 pontos, barra aplicativos, barra alguma coisa. Numpad 3 poderia executar no Explorer alguma coisa, enfim. E aí você pode definir aqui então quais são as teclas que você quer. Por exemplo, aí ele fala que sempre reiniciar o aplicativo depois que salva. Então eu vou salvar. Salvei, ó, Ctrl S. Vou fechar o aplicativo e vamos abrir de novo para ver se ele já reconheceu o que eu fiz no INI. Já reconheceu. Aqui, ó. O user label dele, ele pôs o nome do teclado de MFlix, que foi o que eu tinha pedido, né? Então, tem um código gigante aqui, que é o dispositivo reconhecido pelo Windows. Não nos interessa ele, porque tem um hash para simplificar. E o nome que eu dei para o teclado foi MFlix. E nele eu estou apertando Ctrl, Shift e por aí vai. Alt Tab agora, ó. Aí, ó, Alt Tab. Então tá reconhecendo. Beleza. Agora vamos executar uma macro, né? Vamos pedir para. Aí você pode ainda pedir para ele iniciar o Windows, né? Correr no iniciar do Windows, na inicialização. Eu vou deixar desmarcado porque eu não quero que ele comece assim no Windows. Se você não quiser, às vezes, sua senha, né? Alguma coisa assim, isso aí ele não está enviando para lugar nenhum, mas está registrando ali. Então, eu recomendo que você deixe dessa forma. E agora vamos às teclas, porque eu quero saber como é que eu ponho o código da tecla. Então vamos lá. Ó. Aqui tem também como trocar de perfil. Vou deixar o perfil como profile, ó, default mesmo, que é o padrão, mas eu poderia dar o nome para outra coisa se eu quisesse. E vamos lá, eu vou pegar um daqui de exemplo. Pode ser esse primeiro mesmo. Pronto. Os outros são só exemplos, né? Então eu vou tirar aqui o comentário, que é o ponto e vírgula da frente, só do primeiro. E vamos pedir para a tecla Windows, sei lá, abrir o navegador, talvez. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos ver qual que é a tecla Windows. Ó, apertei aqui. Não pode ser só a tecla Windows, né? Vamos escolher uma outra. Vamos escolher uma tecla... Deixa eu ver... Quase não é muito. O Y, vamos escolher o Y aqui, ó. Então, o Y, tá? Aqui vai ser o Y. Qual que é o Y? Aperta o Y, seguro, já descobriu o código dele, ó. SC21. Ele, inclusive, fala lá nas configurações lá do aplicativo para você usar esse código, tá? Então, SC21. Você não vai usar só o Y, nem 0x59, nem 0x15. Vai usar o SC21, que é o scan code dele, é o código escaneado. Ó, soltei o Y, aí ele some. Aperta segura SC21. Então, o SC21, ele vai
Aí vamos tirar isso aqui da frente. O que que vai fazer? Ele vai executar. Vamos correr aqui. Ó, SC21 igual a executar, que é o run. C dois pontos. E vamos agora achar o nosso navegador de internet, tá? Deixa só eu procurar ele direitinho aqui na pasta do Windows. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser um arquivo de vídeo, talvez. Pode até ser um arquivo de vídeo, deixa eu ver se eu acho um vídeo. Por quê? Porque aí a gente vai executar, vamos lá na pasta de vídeos. Ah, que legal. Ó, aqui na minha pasta de vídeos, eu tenho esse timer, tá vendo esse timer aqui, ó? É um arquivo timer, é um timer de vídeo, ó. Isso aqui eu já usei também, ó, 1 minuto. É um timerzinho que a gente colocou já em alguns vídeos aí do canal. Então esse vídeo eu vou pedir para ele executar com um comando, que é ao apertar a tecla Y. Para isso eu preciso passar para ele onde esse vídeo está. Então esse vídeo, qual que é o caminho dele? Aí, botão direito, propriedades. E aí a gente vai lá nos detalhes. Para a gente descobrir ele está lá na pasta vídeos, né? Mas você tem que passar o caminho absoluto dele, tá? Então, tá aqui, ó, nesse caminho aqui, usuários, barra marcos, barra não sei o que, tá? Tá aqui, ó, local. Pode ser aqui também, ó, local, C dois pontos, barra invertida users, barra invertida marcos, barra invertida vídeos. Vamos copiar isso aqui, volta para o nosso arquivo de configuração. E aqui nós vamos dizer que ele tem que executar, quando apertar a tecla Y, aquele vídeo. Agora eu vou pôr também o nome do vídeo, né? Apertar o F2, aí ele vai entrar em modo de renomeação do arquivo. Ctrl A seleciona tudo, Ctrl C, aí Alt Tab, e agora barra invertida também. Estou dando o caminho completo, é o que a gente chama de caminho absoluto. Ó. Esse caminho completo é onde está o meu arquivo de vídeo. Salvei o arquivo. Vamos fazer um teste? Vou clicar aqui em cima e colar esse link todinho que eu copiei. Aí, ó, ele está achando o vídeo, né? Eu apertei Enter e ele executou. Só que agora eu quero ver se ele vai fazer isso através do atalho que nós criamos, que é a tecla Y. Ela tem que abrir o vídeo. Para isso, a gente salvou esse arquivo de configuração. A gente vai fechar esse programinha, porque ele fala que toda vez que eu alterar esse arquivo de configuração, eu preciso fechar esse programinha. Vou fechar aqui também para você acompanhar comigo e agora eu vou abrir novamente. E agora é a hora do teste, hein? Agora é o seguinte, se deu certo, ao apertarmos a tecla Y, ele tem que ir lá nesse diretório e executar o arquivo de vídeo. Apertar o Y aqui do teclado. E vamos ver o que ele vai fazer. Se ele consegue acessar o arquivo ou não. Se ele não acessar, que aparentemente não acessou, pode ser alguma questão de permissão do seu Windows que não está deixando aquele arquivo ser executado. Tá? Pode ser também o quê? Deixa eu só ver uma coisa, que eu pus ali o caminho completo e eu estava justamente apanhando agora há pouco sobre isso, que é onde você põe... você coloca aqui para ele executar via Explorer, né? Vamos ver se vai dar certo. Fechar aqui. Vai colocar o programa. Vou apertar o Y. Ele está aparecendo para mim uma tela do Command, que é o MS-DOS, né? Famoso prompt de comando, e fechando. Esse era o probleminha que eu estava tendo com o meu OBS. E aí eu precisei mexer em algumas questões do código, justamente para ele funcionar direito. Por quê? Porque eu não podia ficar sem funcionar. E aí passou a funcionar. Eu coloquei, por exemplo, vou trocar aqui de cena, né? Colocar, ó, vamos para a tela de iniciando live. Iniciando live, vamos voltar agora para a tela que eu estava. Pronto, voltou. E eu vou agora terminar de ajustar esse código, porque eu tenho umas macros feitas em Visual Basic, né, um arquivo .vbs,
que aciona o StreamerBot. Lá no StreamerBot já tem a troca de cenas, então vai para a cena live, vai para a cena gameplay, vai para a cena encerrando. E esse programinha aqui, macro, ele acessa o arquivo Visual Basic. Então essa é a ideia, porque aí eu posso ter isso mais automatizado. Eu posso criar um arquivo Visual Basic que já faz a automação, ele já conversa com o meu StreamerBot, mas posso usar esse programinha aqui para criar qualquer macro que eu queira, né? O que eu tenho que perceber é assim, se ele às vezes não está enxergando esse arquivo direito, às vezes algum aspa, eu tenho que testar para ver se isso aqui, ó, tem um outro exemplo aqui embaixo, ó, rodando explorer.exe. Vamos ver se colocando aqui certinho. Tipo isso, né? Ele vai rodar via Explorer, porque aí ele tem que entender que isso aqui é um arquivo que abre lá no Explorer. Então tem que ir testando para saber se o comando certinho vai ser executado, dependendo do tipo de arquivo que você quer que execute também. Porque senão ele não vai executar. Não é que ele não vai funcionar, ele vai funcionar, só que como o Windows não está reconhecendo, ó, agora reconheceu, tá vendo? Ele reconheceu por quê? Porque eu coloquei na frente aqui do código que o comando aqui não vai entender, o que é isso aqui? Ele só vai entender que tem um arquivo aqui, um diretório e um arquivo de vídeo. Mas eu pedi para ele executar via Explorer, ou seja, abre o Explorer, como já está aberto, né? E através do programa Explorer do Windows, você executa o arquivo de vídeo. Então vou apertar aqui agora de novo, né? Para você ver ao vivo em tempo real. Meu teclado está bem sujo. Dá para colocar aqui na câmera. Ó, a câmera não está deixando, né? Mas eu vou apertar aqui, ó, apertar o Y. Ó. Aí, ó. Meu comando foi justamente abrir o vídeo apertando a tecla Y, tá? Então, tá funcionando. E vou fechar o Explorer também, só para ver se ele vai abrir o Explorer. Abriu o programa, o vídeo, sem nem ter que abrir o Explorer, já executou o vídeo direto. Então, tá funcionando, o programinha de macro é simples, é bom, tem o recurso que a gente precisa, reconhece os seus dispositivos USB adicionais, e para você configurar ele, claro, você vai ter que colocar isso tudo aqui na linha de código do arquivo de configurações.ini, que é um arquivo que vem junto com ele. Mas não tem muito segredo. Você vem aqui, ó, eu quero saber qual é a tecla Z. Aperta o Z, ele te dá o código, SC44. Vamos colocar aqui também a tecla Z para fazer essa abertura do vídeo. Então, vamos lá, aperta o Z, qual que é o código? SC44. Pronto, o de cima está funcionando, basta que eu apague aqui SC44. Salvo, fecho o programinha, vou lá na pastinha onde ele estava. Deixa eu lembrar aqui onde é que é. Acabei fechando, né? Fechei o meu Explorer, agora eu tenho que procurar ele de novo. Ah, foi lá nos downloads, isso mesmo. Lá nos downloads tem uma pastinha live. Então, tá aqui, ó, passa downloads, live. Aí tem esses 3 arquivos. Não apaga o DLL, porque o Windows precisa dele. O arquivo settings.ini é o arquivo de configurações, né? Significa settings, ou settings, configurações.ini. E o programinha que é o Hideos, né? Então tá aqui, ó. Hideos, né? Hideos. É um programinha chama ridículo, né? O nome do programa é ridículo, tipo, é ridículo de simples. Então, para você editar o arquivo INI, você pode até clicar aqui direto, ó. Ele já vai abrir o arquivo direto no seu bloco de notas, que é o caso aqui, o meu, abre no bloco de notas, tá? É o mesmo arquivo que eu estava editando ali. Ou você pode abrir esse arquivo aqui com
algum outro editor de texto. No meu caso, eu vou usar o Notepad++, que é o meu editor de texto aqui para fazer código e tudo mais. Então ele fica mais bonitinho, coloca outra cor, mas é o mesmo conteúdo. Seja ele ali ou seja ele aqui no bloco de notas, é o mesmo conteúdo. Vou colocar lado a lado aqui para você ver. Então, ó, só tá com um tamanho maior, mas é o mesmo conteúdo. Lá em cima, o GitHub, aí na sequência, lembre-se de não sei o que, aí global, aí não sei o que, aí aqui embaixo, device, ó, botei mflix, device, mflix, e aqui o código. Como a letra tá maior aqui, ele tá quebrando a linha, mas se você aumentar ou diminuir, você vai ver que tá lá o mesmo conteúdo, tá? E eu prefiro usar assim o editor de código, porque eu já vejo as cores, do que é comentário, o que não é. Então, aqui agora é só você definir o que você quer. Quais são as letras, as teclas que você quer ativar uma macro. E aí isso executa automaticamente. Como eu vou usar isso no meu OBS? Aí, como eu disse, eu tenho arquivos Visual Basic, arquivos .vbs, que já fazem a integração com o StreamerBot, por exemplo. Aí já é um outro processo que não cabe aqui nesse vídeo. Mas ele por si só, se eu executar esse VBS, dou duplo clique, ele já vai executar toda a automação. Só que eu precisava fazer isso via teclado. Aí eu uso esse programinha aqui para que o teclado seja a minha fonte de comando. Eu uso o teclado, esse tecladinho que eu mostrei para vocês no início, e ele faz a configuração, a troca de cena. Eu vou ver se eu consigo puxar, como está no outro computador, vou ver se eu puxo ali o arquivo de configuração, porque eu tenho que mexer e mostrar ele para vocês. Aí eu vou trabalhando nele aqui, enquanto você vai vendo aí e acompanhando, tá? Deixa eu colocar uma musiquinha. Eu vou pegar esse arquivo, passar ele via rede, e aí a gente vai trabalhar nessas configurações aí. Tá um pouquinho lenta, porque como eu tô usando a rede para fazer a live, né, e outras coisas, então eu tô acessando, vou mandar pro meu drive e puxar ele nesse computador aqui para você acompanhar comigo. Tá terminando de fazer o envio. Aqui eu não quis usar a rede, porque senão vai congestionar. Basicamente estou fazendo upload fazendo já o backup para a nuvem. Eu vou puxar da própria nuvem, né? Tem algumas nuvens aqui. Recentemente no canal a gente fez também toda a configuração do nosso Home Lab aqui, nosso NAS.
Tudo isso está fácil e acessível. Vai ficar ainda mais, né? A gente está terminando de fazer essa configuração. Já tenho ele aqui na minha nuvem. São pelo menos 10 terabytes de arquivos na nuvem, que é muito conteúdo de vídeo, projetos para editar. Mas aqui, ó, só para você ver. Essa tela aqui não tem problema mostrar. Na minha nuvem eu tenho lá alguns backups só de OBS, só de setup. Então eu tenho os meus scripts Lua, eu tenho algumas imagens, vinhetas, tudo isso já fica sincronizado entre os computadores, que onde quer que eu vá, eu posso usar o mesmo setup. Eu uso o OBS portátil, eu uso tudo isso configurado. Então, se tiver desincronizado, basta ter conexão de internet para ele subir os arquivos e fazer essa sincronização, tá? Aí, utilidades aqui, ó, essa pastinha, esse Batch File Actions Handler, é o que está terminando, já acabou. Acabou de fazer o upload ali, e agora eu vou puxar ela aqui só para a gente fazer o tutorial, tá? Esses arquivos são os que eu estou usando de fato. Depois eu vou mandar eles de volta e já vai ficar sincronizado com outro computador lá para eu já usar aqui na live que vocês estão assistindo. Vou fazer o download padrão dessa pasta. Tá puxando a pastinha toda. Pode ser aqui na pastinha da live mesmo. Vou criar uma outra pasta aqui dentro chamada arquivos VBS. Que não é isso que eu vou arrastar. Depois eu vou arrastar tudo para isso aqui. Nossa, eu vou ter que dar um duplo clique aqui em tudo mesmo. Salvar tudo aqui e aí depois eu coloco lá na outra pasta que eu criei. São vários arquivos VBS. O que é um arquivo VBS? É um arquivo de Visual Basic, né? Arquivo VBS. Se você tiver na dúvida aí. Aqui, ó, arquivo VB Script, tá? Visual Basic. É um script executável desenvolvido pela Microsoft na linguagem VB Script ou Visual Basic e contém código que pode ser executado nativamente no Windows pelo Windows Script Host, que é um programinha que está dentro do seu arquivo aí, do seu sistema operacional, lá no C2 pontos, Windows /System32, aí tem lá esse programinha aqui, wscript.exe, tá? E é ele que executa essas diretivas. Então, beleza, fiz o backup, tudo certo. Deixa aqui que daqui a pouco eu vou trazer de volta, vou subir novamente, né, esse arquivo. Então, isso que eu baixei, ó, esses meus arquivos VBS e o resto que eu puxei, que tá aqui na pasta download, eu acho. Todos esses aqui. Pronto, todos esses arquivos aqui, ó. Deixar aqui em ícones grandes, ó, tá vendo? Ele vem um arquivo .bat, o bat, mas a gente não tá usando o bat. O bat seria uma outra forma de executar esse arquivo no Windows, que aí ele vai abrir aquele prompt, né? O prompt de comando, aquele famoso DOS, aquela telinha preta que você executa o comando e executar. Mas o VBS também executa bem e ele é mais visual. Então o que nós vamos fazer? Eu vou agora deixar, eu tenho aqui, ó, um scriptzinho em VBS para ligar e desativar o rodapé lá embaixo, que inclusive agora está desativado. Então eu preciso ter o script para eu apertar ali o teclado e ele trazer o rodapé, ó. Para esse rodapé voltar, tá? E desativar também. Então, esse script já está aqui. Vamos abrir ele aqui para você ver. Abrir aqui também com o meu editor de navegador. Ó, ele tem um script aqui dentro. Ó, criar objeto, wscript.shell.run. Ele usa o Node. Aí um outro vídeo. Se você quiser assistir mais sobre isso, procura lá no canal do Nut, que tem, né, em inglês. Ele explica como é que faz. E aí eu coloquei lá um comando no meu StreamerBot on/off para ele ligar e desligar o rodapé. O que nos interessa é usar esse aqui que já está pronto, que tem um formato um pouquinho diferente. Esse aqui, ó, start.bbs, ele está um pouquinho maior. Tá vendo o conteúdo aqui, ó, tá diferente. Por quê? Porque é esse conteúdo aqui que deu certo com o meu programinha de macro. Então agora eu vou Ctrl A, copiar, vou aqui no meu on/off, vou colar.
Aí você só tem que configurar, só vai mudar colocando aqui o nome da função, tá? No caso aqui, essa minha função é on/off, e eu vou trocar todos esses on/off, ó. On/off. Essa linha, inclusive, está comentada, é só para eu lembrar como era antes, que é isso aqui, né? Antes era isso aqui, ó. Eu vou sumir com isso e vou colocar ela aqui embaixo nessa linha, deixando comentada, né? Não pode apagar esse apóstrofo aqui. Se apagar, ele vira um comando, aí vai bugar o seu código, tá? Inclusive, eu apertei Ctrl Z ali agora e ele acabou de executar o programinha lá, o vídeo. Por quê? Porque a gente não tirou, né? Nós não tiramos o comando aqui, ó. Vamos tirar o Z dessa brincadeira. Ctrl Z, eu preciso dele aqui agora. Ctrl S, pronto, salvei. E vamos continuar aqui o nosso processo. Então, o start.vbs, o que faz o start.vbs? É o programinha que vai para a live, para a cena, perdão, de início da minha live, aquela cena live, né, iniciando. Então, ela chama start mesmo. Eu coloco em inglês porque é do jeito que eu coloquei ali para lembrar. Então, esse programinha, esse código, perdão, eu vou usar e salvei, ó. Ctrl A, Ctrl C, copio. Agora para o meu on/off aqui eu também tenho igualzinho. Se eu colasse aqui, ó, ia ter, tá vendo? Para cada arquivo VBS só vai trocar onde tem o nome, aqui da função, tá? Então esse aqui é o arquivo on/off rodapé, então ele já sabe. Vamos continuar. On/off, o encerrando, que a gente vai usar daqui a pouco na hora que encerrar a live, editar com o Notepad, ó, a função chama encerrando, então copiar e colar, só substituir, encerrando. Vai fazer isso para cada arquivo. Esses arquivos eu já vou deixar pronto para você, você só vai ter que fazer a troca pelo nome aqui da cena, né? No caso, esses aqui são os meus arquivos que eu fiz a configuração em VBS, mas se você não quiser fazer a configuração em VBS, você pode usar o Radius direto lá, tá? Direto, porque ele faz os comandos aí, as macros, né, como a gente chama, para o Windows, tá? E às vezes você só quer que, sei lá, ele execute alguma coisa no próprio Windows. Ah, não, quero configurar o OBS para iniciar e fechar a live. Aí você pode configurar, por exemplo, um atalho lá dentro do OBS, que já existe, e aí você não vai usar aquele teclado do computador para aquilo. Você tem 2 computadores, você usa o programinha de macro para executar, né, aquele comando também direto, lá com a configuração avançada que tem lá no painel de configurações do OBS. Que aí você põe um atalho lá no OBS e usa a macro para executar o atalho, que faz o comando. Eu estou usando dessa forma porque eu não quero usar nem essa parte do OBS. Eu quero simplesmente que ele faça isso tudo por fora do OBS. Dá mais trabalho, mas também fica mais autônomo. Exibir a categoria. Esse aqui de exibir categoria está aqui. Botão direito, editar com o Notepad, ó, e chama Exibe TTV categoria, que é Exibe TTV categoria. Exibe. Eu coloco nomes assim de funções bem específicas mesmo, mas que me lembrem de cara do que se trata, tá? Essa aqui vai assim, ó. Função Exibe TTV categoria. Aí essa barra game já tá aqui. A game a gente fez no início. Então posso fechar. Rodapé posso fechar, já fiz. Barra game posso fechar, já fiz. Tá faltando qual agora? Start e o chat. O chat a gente quase não usa, né? Vamos deixar aqui, ó, trocando o start por chat. Ah, muito trabalho, já me perdi. Me chama no Discord que a gente mostra aí como é que funciona, tá? Não lembro o Discord. Qual que é o Discord? Aí você põe no chat aqui da Twitch. Você joga comando Discord, igual eu fiz lá agora,
E aí ele automaticamente some a minha câmera e já puxa aí a telinha do Discord para você lembrar qual que é, tá? Então, continuando, ó, fiz todos, né? Fiz o chat, fiz aqui a configuração game, fiz a configuração do chat VBS. Agora é hora de usar simplesmente aqui as teclas para fazer o comando certinho. Esse arquivo .ini nós não vamos usar ele, porque eu tenho um arquivo .ini que é o que de fato eu preciso, tá? Mas se eu quisesse copiá-lo, poderia também fazer o download lá da pasta onde eu salvei e usar. Mas eu vou baixar ele aqui porque eu já estou editando para eu usar daqui a pouquinho. Ó, vou puxar ele aqui na nuvem de novo. Acabei de fazer o upload, ó, esse arquivo. Nós vamos baixar e substituir ele por esse .ini padrão que veio aqui. Esse aqui, ó, vamos substituir, que eu tô puxando a versão já atualizada, tá? Porque ele já vai com a configuração que eu quero. Eu vou usar ela na live agorinha. Então, eu volto agora, vou editar. Download foi bloqueado porque... Ah, tá, porque ele suspeitou, mas o .ini é tranquilo, é seguro. É um arquivo de inicialização. Vamos recarregar o arquivo, pronto. Esse é o arquivo que eu estou usando lá no meu computador da live, né? Que é onde manda a live, ó. Lá, então, ele está executando a tecla SC31, seria o S. A tecla S lá executa então o comando usando o wscript.exe, que é o programinha que executa o VBS, e lá no disco D eu tenho uma pasta OBS Studio Portátil, /utilizados, e tem o VBS lá dentro. O SC34 é a tecla G, que vai para o game. Agora eu vou copiar e colar isso aqui. Vamos descobrir também qual que é a tecla. Deixe-me executar ali para eu ver. Qual que é a tecla que eu quero? Eu quero pôr para o chat a letra C. SC46. Aí esse processo aqui eu já te falei. Você vai só pegando os códigos lá do IDEOS, né? Do IDEOS aqui, ó. Esse código. Deixa eu ver se é a mesma tecla. Se aqui fosse a letra C... É também, ó, SC46, só é o teclado diferente. Então eu posso até usar a referência por aqui. O S, SC31, o G, 34, o C de chat, 46. Então SC46 para o chat. O que mais? Eu coloquei também, o que tem aqui? Nos meus VBS, eu tenho o exibir e ocultar o TTV categoria, é a letra T. Letra T aqui será SC20. Então vou colar, colocar SC20 e vai abrir o arquivo. Não pode ter espaço, esse arquivo aqui, ó. Zip, vou copiar certinho assim para não ter erro. Pronto, exib TTV categoria VBS. O que mais? Encerrando a live, para encerrar a live, eu posso usar, vamos usar a tecla E, né? É o que faz sentido mesmo. Então, a tecla E de encerrando, que vai ser a SC18. Coloca, copia essa linha toda. SC18. O nome do arquivo
encerrando.vbs, esse aqui. Apague o nome do arquivo, renomeia encerrando. O que mais? Eu tenho o game, que já foi, chat já foi, exhibit TV categoria já foi. Ah, tá faltando o de break. O de break é o que vai para o intervalo, tá? Por algum acaso eu não subi esse arquivo para cá, mas vamos chamar ele também. O break vai ser a letra B. Então, letra B, SC48. SC48. SC é de scan code, né? É código escaneado. SC48 é a letra B. E a letra B chama o break.vbs. Então eu tenho o start, que é o S, break é a letra B, o game é o G, o chat é o C, já está lá também o chat. Start, game, chat, exibir ou ocultar a TV categoria. Tenho também um para ocultar o rodapé, que está aqui, é o último. Esse aqui, ó, on, off, rodapé. Esse cara também está precisando. Então, vamos colocar esse cara junto aqui, ó. Que é a tecla, aqui eu vou pôr barra de espaço, tá? SC57. E o nome do arquivo, para copiar certinho e não ter dúvida, você põe o nome que você quiser, on, off, rodapé. Copia tudo e substitui ele inteirinho aqui, incluindo a extensão. .vbs, SC57, pronto. Salvando. Só confere agora se todos esses VBS estão corretos. Chat, ok. Com aquele código novo, né, que a gente colocou. Exhibit TV categoria, também. Encerrando, também. On e off do rodapé, também. O start, que é do início, também. E game VBS também. Então, os meus VBS estão todos atualizados. Está faltando aqui o de break, mas é porque não subiu o arquivo break junto. Vamos puxar ele aqui. Pronto, já enviei para a nuvem, já baixou, só fazer o download dele também, download padrão. O meu break.vbs. Pronto, ó, o VBS também agora é só manter no mesmo padrão. Abre aqui break, editar com Notepad+, vem só essa linha, vamos deixar ele no padrão das outras. Pega qualquer um, editar, Ctrl A, copia, Ctrl C. Ctrl A seleciona, Ctrl V e troca o nome para break. Break é o nome da função, tá? E também o nome do arquivo desse arquivo aqui, VBS. Então, break. Pronto, Ctrl S. E o break já está configurado lá nos settings aqui para startar com a letra B. Então a tecla S, Start, a tecla G, Game, a tecla C, Chat, essa tecla A20 é a T, exibir ou ocultar a categoria. O rodapé é a barra de espaço, né, porque fica mais fácil de lembrar. Encerrando a letra E e o break é a letra B. Então o meu arquivo de configurações está prontinho. Posso até colocar assim se eu quiser, ó.
já que foi melhorado aqui. Vou colocar aqui no rodapé aqui, ó. Melhorado por Mflix. Continua sendo do nosso amigo, né? A gente está dando os créditos ali para ele, a gente só fez uma melhoria no código aqui. E também para eu lembrar depois que esse aqui é a minha versão, tá? Então o meu teclado é esse, eu dei o nome para ele de Bright Left Pad, porque é da marca Bright. Ele tem essas teclas configuradas para os VBS que eu já tenho. E aí agora é só fechar. Vou levar os meus arquivos todos de volta. Então agora é só selecionar os VBS. Vamos colocar eles todos de volta lá na nuvenzinha. Ó, subiu. E vou levar também de volta o meu arquivo de configurações. Taca ali. Bora, Serasfone. Aí coloca aqui na minha pastinha lá, fazendo o upload agora do arquivo .ini, que é o arquivo de inicialização. Então, é isso, senhoras e senhores. Então, ó, o tecladinho reconhecendo a tecla que eu estou usando. Programinha leve, tem 3 arquivos. Configurações.ini, que é o nosso arquivo de configuração. É um arquivo básico, fácil de editar. Tá aqui a minha versão do arquivo. Já mapeei as teclas todas. Então, a tecla S do teclado, que é o código SC31. Aperta o S aqui. Ó, SC31, solta. Aperta de novo. Então, SC31. A SC34 vai executar a automação game, é a letra G, SC34. A chat é a letra C, 46. A outra é a T, que é a SC20. A outra é SC57. Rodapé, a barra de espaço, 57. Depois, encerrando a letra E, a 18. E a última linha aqui, a 48, que chama o break, a letra B, que é a SC48. Apertei o B, aí ó, SC48. Então, o arquivo de configuração é esse. Basicamente, debug 0. Você pode habilitar se você quiser ver o log. Tempo de resposta da tecla de 100 milissegundos. O nome que eu dei do dispositivo foi o meu tecladinho aqui, que é da marca Bright. Esse é o código que ele gera, o hash automático, aqui pelo programinha. Programinha Hideous.exe, programa bizarro, chama ridículo mesmo, que é ridículo. Ele reconhece, é só apertar a tecla que você quer, Shift, Ctrl, ele já sabe que o meu teclado é esse. Então só copia aqui o hashzinho, ó, esse hash, que no caso está diferente nesse arquivo, porque é lá do outro computador, e mapeia as teclas para os seus devidos arquivos. Como eu estou usando essa automação usando arquivos VBS, Visual Basic Script, dentro desses VBS tem o comando de fato que eu quero que faça. Então se eu pegar aqui o game, ele abre, que eu mostrei para vocês, aqui o arquivo, ó. Então ele vai lá usando o shell, criar o objeto, né, usando aqui a diretiva aqui, ó, vai lá, usa o node, executa o node, tá. Enfim, essa parte aqui não faz parte do tutorial, é um VBS que eu criei, que no final das contas vai conversar com o StreamerBot, é isso que importa. O StreamerBot vai entender que quando eu apertar, quando eu executo, na verdade, esse arquivo VBS, ele vai para a cena game. Agora, o que faz o meu teclado conversar com esse arquivo VBS, aí sim,
é esse programinha ridículo aqui, que deu o nome de ridículo, que vem 3 arquivos. O arquivo de configuração, o IDLES, que abre assim, e você, não sei qual é a tecla, qual que é o código, é só apertar que ele te dá aqui, ó, o código certinho. E o arquivo DLL dele. Pronto, essa parte está feita. E eu vou deixar esse link também na descrição, que esse vídeo vai ficar salvo lá no YouTube, para você aí acompanhar, possivelmente com alguns cortes para otimizar o tempo, mas está aqui o programinha gratuito, muito melhor do que fazer o download desse, que é muito recomendado. Testei ele, mas só funcionou uma vez. E lembrando que esse aqui está atualizado pela última vez em 2017. Poxa, aí funcionou uma vez só comigo e parou as DLLs, enfim. Tem também um tal de Lua Macros, mas muito ruim de configurar. E tem tantos outros que a gente viu aí que podem funcionar, mas que não estão funcionando, tá? Então agora vamos mandar de volta aqui para nossa nuvem, que já fica sincronizado tudo que a gente já fez. E vamos usar de verdade, vou testar aqui na live agora para vocês verem, tá? Toda essa brincadeira que a gente fez aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, diria aí o Sr. Aspone. Parece... Não, bem prático, Aspone. Assim, a volta aqui é complexa, mas é porque eu estou mostrando todo o processo. O programinha é fácil. O programinha aqui, o RAID, você pode usar para automatizar qualquer coisa no seu computador. Tem os perfis, você edita o arquivo INI com as teclas e você pode... eu quero que a tecla F... ligue o Media Play e toque a música tal que está no caminho tal do Windows. Ele vai fazer. Eu quero que execute um som. Ele vai fazer. Então, esse programinha aqui, ele é muito simples de usar. O que eu fiz foi juntar ele, porque, que eu falei no início da live, né, frisando. Por que não pode ser os outros programas que já são fáceis? Porque quase nenhum programa desses de macro reconhece o teclado adicional como um teclado adicional de fato. Eles vão reconhecer como um teclado duplicado. Então, se você apertar, se eu fizer toda essa configuração aqui de macros nas teclas e agora for lá usar o meu teclado ali para escrever, por exemplo, o URL ou acessar um e-mail, ele vai bugar tudo, né? Ele vai usar as mesmas teclas para aquilo. Não dá. Então, eu preciso que seja um dispositivo que funcione à parte. Então, esse programinha faz isso. E ele é um dos poucos gratuitos open source ainda que fazem isso. Feito isso, então, tem aqui a parte de profile, que você pode ter mais de um, às vezes você vai ter lá vários perfis. O arquivo de iniciar, ele reconhece qual é o teclado, te dá a hash. Você pode pôr ele para executar junto com o Windows ou não. Fecha ele toda vez que você editar o arquivo de configurações, que é esse .ini. E vamos subir agora tudo que nós fizemos. Aí, ó, o bom é que já está tudo sincronizado. Ó, arrasta, upload, vai pedir para substituir e atualizar. Pronto. E agora os outros arquivos, os VBS, já foram também. Só para garantir, vamos colocar eles aqui de novo. O break, o chat, esse e esse. Arrasta e solta, ele já vai entender que é o mesmo arquivo. Upload e atualizar, e por isso que eu gosto do Mega. Clica aqui, ó. Já vai fazer o upload e já vai substituir. Que é justamente para já sincronizar no meu outro computador, onde já está puxando da nuvem, isso aí tudo. Ó. Poderia ser pela rede, poderia, e tem outro esquema aqui, pode ser pelo NAS também, mas eu também estou fazendo backup dele online, então ele tem um reflexo, uma sombra off e uma sombra online. Pronto, subiu rapidão, resolvido, posso tirar essa tela, vamos testar agora. Agora é a hora de ver se vai funcionar. HID Macros, então, não recomendo, fica aqui na tela para você, o link na descrição para quem está aí na Twitch acompanhando. Falta agora um tutorial para integrar vários chats em um único monitor, para as pessoas não precisarem comprar um monitor para cada chat. É verdade, é verdade. Ziquinha, você é louco, bravo demais. Falou grego para mim. Não, mas é porque tem muita coisa de programação. Mas ele é mais simples do que parece, tá? Vamos ver agora. Você tem que entender que o que eu fiz aqui foram 3 coisas, mas você vai usar esse cara aqui, o HID, os IDEALs. E você vai usar esse cara aqui para fazer as macros. Então, quero abrir o navegador, quero não sei o que, você usa ele, que ele já funciona no Windows nativo. Mas eu preciso que converse com o StreamerBot. Aí, Visual Basic, aqueles arquivos VBS. Tem um esqueminha de como fazer, dá para fazer outro tutorial disso aí. E esses VBS é o que comandam o StreamerBot. Porque aí no StreamerBot, aí outra configuração lá, ele sabe que
é para trocar para cena tal, é para tirar aquilo, é para trazer, voltar com as fontes. Então aqui são 3 partes que eu fiz em uma só, eu mostrei só a parte final. Vamos pegar os arquivos ali no outro computador e vamos testar na live. Acabei de baixar o arquivo de configuração e substituir. Fez o barulhinho aí. Esse tanto de barulhinho tocando a janela é porque a porcaria do Windows não faz igual o Linux. Se você fez download num arquivo em um local, na hora que você vai abrir a janela para fazer o download de novo, ele já sabe que você quer baixar naquele local novamente, então abre aquela janela novamente e faz o download do arquivo lá. Não, aí o Windows fica toda vez perguntando. O navegador também, né? Onde é que você quer que você... Aí você tem que ir lá e voltar. Eu sei que tem como fazer isso no Windows ajustando, né? Mas não é um padrão, tá vendo? É muita volta para fazer uma coisa que deveria ser simples. Agora eu já ajustei ali, vou fazer o download de um único zip, só fazer a descompressão lá na pasta e já puxando todos os arquivos .vbs. Pronto, vocês não estão vendo a minha tela porque agora eu tô lá no outro computador, né? O computador que está de fato enviando para a live aí tudo que está chegando desse computador aqui que eu estou trabalhando para vocês, né? Nesse computador que eu estou trabalhando eu tenho um monitor, então não dá para eu colocar a tela do outro notebook
do outro computador, que é o notebook, para vocês. Mas o que nos interessa agora? Que lá já tem a configuração. Deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu... tem que abrir o software lá, né? Senão não vai dar certo. A rocha. Se eu uso o broadcast... Cara, não tô usando o broadcast. Eu tô usando o SDK agora da NVIDIA aqui. Eu ajustei ele. Tava com alguns conflitos de DLL aqui. Porque a versão portátil do OBS com o Windows 11, que tá cheio de atualização, agora chegou a 25H2 a versão. Mas eu fiz uns ajustes. Era pro Aspone. Não, beleza. Mas eu parei de usar o broadcast. Eu tava usando aí para fazer o esqueminha diferente aqui. Que eu consigo fazer essa cena recortada. E a outra cena ali de chat eu consigo fazer ela não recortada, né? Agora eu vou fechar nosso aplicativo e vamos tentar rodar para ver se vai dar certo. Só esqueci de fazer o download do arquivo de configuração principal. Vamos lá. Cadê ele aqui no computador? Só verificar se eu subir de novo. Esse lance da sincronização é que é a canseira. Tá aqui no computador. Nosso arquivo de configuração. É settings.ini. Esse aqui que não foi para lá. Vamos subir ele aqui. Ali, né? Vamos subir ele ali no Mega. Esse aqui que não foi. Vamos fazer o upload, substituir. E ele que nós vamos baixar lá. Pronto, supostamente então tá funcionando, tá? É só realmente verificar. Tem que fechar o aplicativo e abrir ele novamente. E aí, uma vez que a gente faz isso, aí tá funcionando. Mostrando ao vivo para vocês. Então, fecha essa janela. Deixar essa janelinha bem pequenininha assim. Vamos lá, ó. Eu configurei. Vou colocar aqui, né? Essas teclas são as que importam. Então, eu configurei para que nesse tecladinho a barra de espaço ela ative ou desative a minha barra de rodapé, que é a barra do chat ali embaixo. Então vamos apertar agora, espera o delayzinho rapidinho, subiu. Tá vendo aí no rodapé? Vou colocar assim.
barrinha tá aí, exibindo, tá? O título do jogo, a capa do jogo, ficou bem bolado ele. Ah, eu vou colocar esse widget agora na tela pra você, ó. Esse aqui eu também fiz, é a letra T, ó. Aí ele vai, garoto, mostrar ali, do outro lado, lá do outro lado, lá, o widget mostrando ali o título da live, a categoria que está sendo transmitida, puxando também a imagem que a Twitch fornece e colocando a animação de ao vivo agora multi-stream. Fala, Madara, boa noite. Então, esse widget aí é uma animaçãozinha, isso aí eu já fiz via JavaScript com a API da Twitch com arquivo HTML. E essa parte eu vou fazer um tutorial também só disso para colocar os arquivos à disposição para o pessoal. Mas para ativar e desativar ele, tem uma animação lá no OBS, uma cena. E essa cena agora eu também posso programar ela com o meu tecladinho aqui para ativar e desativar na tecla. Ó. Apertei, espera só um pouquinho e ele some. Vou apertar de novo. Esse delay não vai importar para quem estiver assistindo a live, né? Porque eu vou apertar aqui e saber que ele recebeu o comando. Então tá funcionando. Barra de chat lá embaixo, onde o pessoal está conversando, é a barra de espaço, ó. Vai sumir. Desceu, pronto. Vou tirar agora o título da live ali, sumiu. Barra de espaço volta e o T volta com o widget do título. Beleza? E se eu quisesse trocar de cena, mesma coisa. Vamos colocar aqui aquela cena do chat. Vamos ver como é que tá a cena do chat aqui. Letra C. A cena do chat. Essa cena que já volta aí o fundo aqui do setup. Tá meio bagunçado ainda. Tá mostrando ali um pouco do cenário. Mas tá aqui o teclado, ó. Tecladinho da Bright. E um Stream Deck com essa quantidade de botões é mais de R$1.000. Ah, sim, exatamente, Siquinho. E foi isso que eu pensei. Falei, cara, não vou gastar mais de R$1.000 e comprar um Stream Deck. Então vou usar essa aqui. Então, tô na cena de chat, ó, que é a letra C. Agora eu vou voltar para a cena game, que é aquela cena que eu tava ali. Ó, vou apertar, ó. Vai voltar para outra cena. E já fez o efeito ali de remover o fundo da imagem novamente e inserir, colocar de volta tudo que tinha. O que mais que eu pus de configuração? A cena de live do início, que é a letra S. Apertar ela aqui, tá funcionando. Aí volta para o live iniciando. Aperta G, volta para o live onde já está rodando. E depois as outras cenas que são cenas de encerramento. A cena de break também dá para chamar por aqui. A cena de break é aquela cena de intervalo, né? Cena de break seria essa aqui, ó. Aperta o B, aí vai lá pro timer. Nossa, tá com um timer de 30 minutos, mas não. Já voltei. Pronto. E é isso. Por enquanto é isso, mas com essa brincadeira agora, dá para eu fazer a configuração do que eu quiser para trazer, ó, colocar na tela, desativar, ativar, né? Colocar na tela o que eu quiser. Esse pequeno delay é o tempo de resposta aqui do script ali, executar o comando, conversar com o streamer bot e devolver. Mas assim, não é nada em tempo real de fato e nem precisa ser, então tá tudo certo. As outras coisas aí são feitas para configurações de integração também com a Twitch e com o YouTube, beleza? E agora conversar com o pessoal que está no YouTube, porque por lá vai virar um vídeo isso aqui. Se você gostou desse tutorial, dessa dica, deixa aí nos comentários o que você achou, qual a sua opinião, que vai valer a pena. Deixa o joinha também, se inscreve no canal e ativa as notificações para ajudar o streamer a crescer e prosperar na vida. Me ajuda a vencer na vida, beleza? Valeu, obrigado e até a próxima. Muito bem, isso aí é o vídeo ao vivo que a gente faz. A gente vai fazendo a live, vai gravando, depois vira corte com 1h32 ali, a gente faz o corte depois e junta essas partes todas. Isso é o futuro, gente. É o futuro não tão distante. A coisa é fazer ao vivo ali, depois você otimizar isso, né? Deixar as coisas acontecerem aí. Porque se ficar, vou gravar vídeo, vou fazer live, vou não sei o que. As palminhas.
Foi mal, Aspone, porque realmente não tava saindo o áudio, mas é porque tá desativado. Agora sim. Vou resgatar aqui novamente as palmas que eu tenho. Fica encerrando. Eu vou chegar em boss. Então, esse lance do fazer ao vivo, porque você não tem tempo, né? Às vezes, fazer a live, fazer um vídeo. Que isso? Alguém me para! Isso! Alguém me para, foi boa. Caraca, bicho. Tô vacilando aqui. Alguém me Porra, deixa eu manter meu personagem, caralho. Não deu aí, não. Essa aqui é clássica pra todos os amigos. Flix, tu não tem aí transição pra OBS, não? Transição pro OBS? É, transição de cena. Não quer o leite também, não? Vai procurar, caralho. Isso aí. Preguiçoso. Porra, bicho, vai no YouTube procurar esse caralho aí. Ele não Tá ouve, cheio de pô. transição no YouTube, porra. Esse bicho tá Bicho, porra, bicho, preguiçoso da porra. Pô, não tem uma transição, não, Flix? Dá um crocodilo também. Então. Muito bem, muito bem, muito bem. Transição para OBS. Tá aí, ó. Transição para OBS. Tá aí automação para OBS. Tá aí um monte de coisa para OBS. E em breve também nosso link aí da lojinha para você ajudar o streamer, beleza? A gente vai ter lá algumas coisas free que já são de fato. Prometi que seriam forever free lá no YouTube e essas continuarão. E algumas mais nível premium aí com um valorzinho, valor do café, né, para apoiar. E não tem desculpa, né? Só não investe quem realmente não quer ou não tá precisando. Tamo junto, só faltou pedir uma massagem nos pés. João Frango, essa foi clássica, amiga. Essa aí você ficou na história aqui do canal da Twitch. Pois é, né? É isso mesmo, Ziquinha. É isso, ó, avisando que tá chegando aí o comercial em 60 segundos. A Twitch não pode ver uma audiênciazinha que já começa a colocar os streams, os ADs ali, né? Mas tá bom, é automático, ó, não fiz nada. Daqui a pouquinho, 60 segundos ou menos aí. Deixa eu ver se dá pra adiar isso aqui. Não, esse aqui já não dá pra adiar, porque eu andei fazendo adiamento. Então... assim, fácil, né, Aspone? Aí tá complicado, né? Friends, business, né? Já diriam os americanos. Muito bem, então, conforme o título da live, fizemos aí a nossa automação. Bora testar isso agora. Vou mudar o título do jogo ali, ó. O título da live e a categoria vai trocar também lá no nosso cardzinho, hein? Então vamos lá, vamos chegar junto aqui no The Finals. Só para fechar a play, hoje eu vou mais cedo, já são 8h30, ainda vou tomar um lanche, tomar um banho, deitar, porque amanhã às 5h30 da manhã estou em pé para dar aula às 7 horas. A molecada tá ansiosa, eu também tô ansioso, que agora eu coloquei um trabalho para eles fazerem, eles têm até o dia 20 para apresentar o trabalho para mim. As aulas é só o trabalho, só orientação. Já mudei o título da categoria aí, a categoria, quer dizer, vamos ver agora se vai trocar lá. Já trocou, né? Pronto, tá lá, ó. Aí, ó. Ao vivo, rapaz, ao vivo. E se quiser também tirar da tela, é só apertar o T aqui, ó, da nossa configuração. Apertou. Eita, pronto. Tá bonito. Só falta agora a play ser boa. Só falta a melhor parte. Vamos lá na Steam. Falar nisso, quem quiser vir junto aí, The Finals. Tá igual o programa de TV. Aí sim, não, isso aí vai valer para os parceiros, hein? Ziquinha e Aspone aí que sempre apoiam a gente. Vou colocar à disposição ali depois os links e os arquivos. E aí vocês vão poder usar também aí pela reciprocidade, beleza? Agora os demais, por favor, né? Façam um Pix, faz aquele resgate clássico em dólar para nós, que vai ser bom, vai ajudar a pagar as contas. Tá fácil não. Trabalhando muito aqui para sustentar Dona Esbanja, seu marido, senhor Nine da Silva. Tamo junto, valeu demais, Aspone. Tamo aí. E o esqueminha lá do VDO Ninja, hein?
acessa lá. Ah, inclusive, né, vou aproveitar aqui que a live tá instrutiva. VDO Ninja, VDO.ninja, ó. Classicamente é isso. Já aperta aqui a automação para sumir da tela. Ó, pronto, sumiu. Você vai ter N opções lá. Dá para fazer muita coisa, hein? Mas o que interessa aqui é você vir e adicionar sua câmera ao OBS. Aí você clica aqui, ó. Ele vai escolher qual das câmeras que você tem no seu dispositivo. Se for celular, a câmera frontal, traseira, mesma coisa. Se for computador, escolhe a câmera. Eu não vou pôr nenhuma aqui para não dar conflito com a que eu estou usando. Autoriza essa câmera. E aí ele já passa a reconhecer microfone e câmera também. Aí, ó, dá as permissões, tudo. E automaticamente ele vai gerar aqui já a prévia para você. E você pode mudar depois essa fonte de áudio, de vídeo. E aí, feito isso, você pode até pôr uma senha, se você quiser, nesse URL que ele vai gerar. Porque aí somente quem tiver a senha acessa, para não ter um risco de alguém descobrir, hackear esse URL, né? E aí vai ter acesso à webcam. Você ainda consegue pôr alguns efeitos ali, ó. A versão paga você pode pôr algumas coisas ali, tipo background borrado, tela verde digital. E a versão paga, né? Nada de graça. Você pode pôr outros recursos. Pronto, ele vai gerar um URL para você. E aí você põe isso lá dentro do OBS como uma cena de navegador. Tá resolvido. E tem outros recursos também, ó, microfone, você pode compartilhar, correr um link de um teste de velocidade aqui também, ó, usando a sua câmera, servidor para testar o delay, testar buffer, perda de pacotes. Cara, o cara é ninja porque o cara é ninja mesmo. O cara fez isso aqui, sabia que a galera ia usar, e aí ele colocou aqui pra galera, 100% free, sem downloads. Lógico, né? Na nuvem dele, que controla o ambiente dele. Não construa sua casa no terreno dos outros, né? Regra clássica do mundo dos negócios. Sem dados coletados, né? Nunca saberemos. E sem precisar fazer login. E aí você pode trazer vídeo ao vivo do seu smartphone, computador remoto ou amigos diretamente do OBS. Foi isso aqui que a gente usou aquela vez, eu, Zequinha e o Aspone para fazer a live integrada, né? Qual o suporte da Twitch? Ela me roubou 10 subs? Ih! Rapaz, boa, hein? Twitch. Oh, pera aí, enquanto isso já vou puxar aqui. Demora a puxar o... Ah, tá aqui, ó. help.twitch em inglês e português. Tá redirecionando. Tá aqui, pronto. Aí ele vai pôr seus dados todos ali, já vai puxar e preencher automaticamente. Pronto. Beleza, VDO Ninja. Enquanto vai puxando a nossa play aqui do The Finals, pra gente testar os recursos. E seguimos ao vivo pelo YouTube, pela Twitch e também pela Kik. Quem usa ainda a Kik, né? Quem já conseguiu usar a Kik? Tá rodando, livezinha. Também tá com o título errado. Vou aproveitar e já trocar ela aqui. Isso é uma coisa que eu ainda vou, não sei, tô pensando, vou criar um negócio aí para trocar o título automático em todos os estúdios de plataforma. Aí você vai usar um painel só para fazer a troca de título. Gostaram da ideia? Acabei de ter a ideia aqui. Acabou de puxar a live, acabou de puxar lá, hein? Dá tempo de trocar aqui? Dá tempo. Mesmo título aqui, ó, live 724, hein? Rumo a 1000 lives, hein? Esse ano ainda, se Deus quiser, 1000 lives. Quando a gente completar 1000 lives, vou pensar ainda o que nós vamos fazer. Melhor não prometer pra não ter problema. Vamos quebrar tudo aqui no The Finals pra finalizar. Ô, Ziquinha, dá uma olhada depois aí nesse suporte aí. Você enviou os subs pra gente, foi isso?
Subir não, hein? Pra ver, né? Vamos ver quem tá aqui, que eu já conheço os cheats aqui, de tanto tá jogando esse negócio. Alright, the Overdogs versus the Vamos Powerhouses. aqui com a Godinha. Godinha. Blink fast, shoot faster. This is TDM. Let's go. É. Get ready for pure adrenaline. This is TDM at its finest. Let's see how these contestants handle it. Daqui a pouco vai os caras aí. Olha os caras aqui já, os caras aqui já. No nosso esquema aí. Aí, ó. Ah, ele voltando. Ah, tem outra ali. O cara ali, cara. O cara campando ali, tranquilo. Foi bem, hein? Vai dessa passagem aqui. Direção, hein, mano. Watch out! Over there! Keep me going! Bom demais. Threat detected down there! Watch out! There! Dome shield deployed! Taking damage! 1 minute left on the clock. Can anyone pull up a last-second miracle? Taking damage! Let's go! 2 contra 1. Every move counts. It's Vou all ficar about na odds and
pressão, hein? determination. Eyes up, stay sharp. Tranquilo, né? Primeiro, hein? Pontuação. The Overdogs strike first, 125 marking their pontos. territory in this battle. Tadinho. Will they keep up the pressure? Vamos aqui. Na hora da música. Yes. Mark as champions. É sim, esse mapa aqui tá melhor. Pra jogar com as personagens você tem que ter mais destruição, não tem como. Threat detected down there. RPG under. Tirando aí atrás. Então você não vê, os caras escondem, né? Quando não sai do jogo. Tudo escondido. Que medo. Estão usando mesmo? Danger down there! Watch out, down there. Sending a rocket. Enemy marking. Ah, que mentira! Não, que estão todas ali. Here we go. Peraí, é muito grande. Nossa! Tiradinha não passa na janela. The Overdogs pressing ahead!
atuando, mas eles não estão aqui. Eles estão jogando mais escondido mesmo. Down there. Só atirando nos caras que aqui. Esse jogo foi horrível. Beleza, Zequinha. Valeu demais. Fiz uma eliminação. Se deu mal. Essa foi muito ruim. Se cai com esquadrão ruim. O cara joga escondido assim, na covardia, aí é ruim. Você tem que jogar ali no mata-mata mesmo, cara, na intensidade. São estilos de jogos, mas geralmente os esquadrões jogam assim. O cara fica escondendo muito, só snipando aí, camperzinho jogando. Aí essa personagem não é legal, é ideal jogar com a outra. In competitive cash out, success comes from team play. Here's what to keep in mind. Ganha equipe, né? One, stay close. Strong fights happen when you're with Rápida a partida, acho que é o horário. Quase a mesma equipe. Agora a Katsura que tomou aquela hora tá caindo no mesmo time. Vou fechar meus arquivos tudo que eu tava trabalhando. Flash! Blink fast, shoot faster. Let's go. no cash outs today, people. Just chaos and all-out combat in the arena. Simple and brutal. Já tomou, é isso, esse já é assim. Vai claro que tá ruim. Uma gordinha achando que sabe que é Vamos de novo. Duas. Tá vindo assim, ó. Vai tomar terceiro.
cara joga só campana. Só campana. Vem pra cima. Costinha, mas é costinha. Plena. Firing thermite. Thermite out. Mas de novo, eu falei que você vence desse jeito, é a terceira de cotovelada. Seconds. Toma! The big splash come out no. strong, taking the round with methodical execution. Ponta vitória. All right, clean The slate. big Make it splash count. soaks their opponent's last round. One more win will finish the match. Bom, 2 contra 1. Cheatado. Cheatadaço, deu pra ver. Dois contra 1 ali, o cara já tinha tomado de mim e não caiu. De vida é assim. RPG away. Sending a rocket. Que mentira. Taking damage. I can do this. Tossing some fire. Partida pra fora. I can do this. Let's go.
tá empatado, galera. RPG fire! Watch out! Down here! The big splash center. Boa. Se vão resolver, só Deus sabe. Aí sim. Beleza, 9 horas e 5 minutos. Boa play. Perdemos uma, ganhamos outra. Vamos ver se a gente consegue uma segundinha. Melhor de 3. E aí a gente encerra. Já estamos com 2 horas de live. Hoje tem que ir mais cedo, galera. Da aula amanhã cedinho. Agora no Discord. No Discord eles costumam ter mais atendimento, né, Zequinha? Verdade. Vamos puxar com o mesmo esquadrão aqui, ó. Demais, na caruda. Acabei de ver aqui sua mensagem. Olha só, cara. Foi alguma coisa que estornou, não? Ah, o carinha caiu no meu time, ó. Vamos ver se agora joga mesmo. Aqui, ó. Esses caras cheios de bola na cabeça. Esse. Here they are. The big splash up against the powerhouses. Eu Let's see ajustei who's esse got the script aqui em cima deadliest também aim, pra ele folks. marcar Here we o go. time de live sincronizado com o OBS. Forget Aí às vezes eu strategy. esqueci This de one's iniciar about ele. firepower and Esse mapa alpha eu amo, and esse mapa é bom de destruir. Apertei o botão errado aqui, né? Não morre. Time for revenge! Ele tem que apertar o RPG. Assim. Rocket delivery! Depois que eu tiver lado aqui pra garantir, né? Watch out there! Don't field engage! Left crack! Left and red! Danger down there! RPG en route! Tá escondendo demais. Vou quebrar esse negócio aqui. Ah, tem um só lá em cima, né? Esses aí são os que eu gosto.
Fica aí. Fica aí. Vou buscar lá, né? Eles vão ter que vir. Fica no tempo. Tem que ver, tem que ver. Cadê o sniper? Cadê o sniper? Tá vendo? Watch out! Guardian turret! Down there! Got the flashbang! Using a flashbang! I'm not done yet! Our contestants will need to stay focused out there. Another minute to go. Our team will see who will seize the moment. Nossa, tinha maldito. The finish line is near. Only 30 seconds left. Don't worry, Scotty. Tell anyone if you start sweating. Queimei. Tiro. Let's go! 10 seconds left. Midway. Parece, né? The big splash make an impact early. They controlled the round, but their opponents are still in the fight. Cadê o nosso time? Tá fraco, hein? Ó, o outro aqui querendo apelar já. All right, let's The go big some splash chaos. made waves last round. One more big play will win them the match. Motion sensors up. Throwing some goo. Turret deployed. It's rocket time! Creating a safe zone. Mano. Entra no casinha lá, vai lá. Brightening things up. Special delivery. Vida esses caras ganhando. Mentira. Knock it out.
Começou a casinha aqui, rapaz. Reloading. Toma, toma, Danilo Rocha. Toma, Danilo, 2 vezes. Aqui não. Rocket delivery. Não, João. Sai daí, cidadão. Ah, não conseguiu. Brightening things up. Using a flashbang. They got me. Que mentira. Vamos. Evened up and ready to roll, the powerhouses now face the ultimate test in the final round. Que não. The tiebreaker is here. Let's settle the score. Sending a rocket. Não. RPG en route. Que mentira. Tomou todas.
Que mentira. 2 contra 1 ali, o cara não caiu. Não. Pode iniciar. Pode iniciar. Eyes up. Stay sharp. O cara tava tomando bala já do outro. One down. Firing thermite. Thermite going out. Hoje não. Que mentira. A bala. Faltou bala. Faltou bala, deu certo. Locked in. Let's go. Thermite out. Firing thermite. Perdemos With forceful por plays and cagada. clever Esse maneuvers, jogo the mente Big muito. Splash cap. Mente muito. Era melhor de 3, agora já foi ruim, hein? Esse cadãozinho muito fraco também, né? Pela madrugada. Só dá tempo de mais uma. Se o jogo ajudar, a gente vai fazer essa play aqui, saideira agora. Beleza, Zequinha. Pra quem tá na Twitch, nossos comandos aí no chat, ó. Muito bem. Show. Nessa. Temos um streamer aí, hein? Cheat ou qualquer coisa que fuja ao normal. Tirou demais, joga demais, não tem essa. Não tá no nível profissional, nível casual. The Overdogs Excelente, versus já tá se the Boundless. Leave the strategy at the door, gang. It's TDM time. This is it. The arena's about to become an all-out combat zone. Pass the crisps, June. I love Team Deathmatch. Thermite out. They got me. Feeling down. Mentira, filho. O cara tomou rabiando ali. Isso que o jogo tinha que equilibrar, cara. Não é porque ele tá um personagem mais forte. Nessa distância, não tem isso não. Aqui, ó, fazendo o passinho certinho aqui. Firing thermite. Olha lá. Você quer apelar? Então tá, seu prédio. Vamos. Apelar, você apelar também. Vai destruindo esse carinha. Não sei nada vai custar. Throwing a flashbang. RPG away. Não quer ninguém aqui.
Cadê o telhadeiro agora? Olha lá, filho, o cara não cai, nossa, sem chance. Aquizão, fazendo live ainda pra você mostrar. E o que foi isso? Esse esquadrão tá ruim, Deus. Queria fazer uma saideira aqui, o jogo não deixa. Time's almost up, folks. 30 seconds to go. Let's see who has the nerve to make it count. The Overdogs claim round one, showing patience and discipline in their Os execution. caras tomando todas, eles jogam paradinho, né? Isso aqui é bom. After barking loud in the last round, the Overdogs are close to fetching victory. Os caras tudo lá, filho, paradinho. Entendi. Take it off. Let's do this. Não quer jogar não. Você não quer jogar, você quer fazer graça. Ah, parado aí. Tá parado também.
Toma, Marquinhos. Toma, todo mundo. Tô nos 3. Acabar com a festa aqui, palhaçada. Jogar. Vai marcar, hein? Vou marcar lá, hein? Vou marcar. Toma de novo, Marquinhos. Eu sei quem é o Marquinhos, Marquinhos, gente boa. Eu acho que é o carinha que joga vestido de zorro. Aí, Marquinhos, vou clipar isso aí e marcar você, beleza, mano? Tamo junto. Vou jogar aqui no mesmo esquadrão. Esse time paradinho lá, vocês estão só acampando, tomando granada nas costas. Tudo é fácil, esse jogo é em cima, mentiroso aqui também. Olha lá, sumiu todo mundo. Tô procurando o granadeiro. Mas nós estamos com mais ponto, hein? Bora, galera, cadê vocês, velho? Vocês não queriam ficar segurando a bola lá no canto do mapa? Ficar no cantinho aqui de novo. Cometei esse erro 2 vezes, né? Tabela. Assim não, covarde. Assim não. Toma também, Matheus. Assim não. Jogar limpo. Jogar limpo. Vamos revelar com uma pesada aqui, porque estão com uma faquinha na mão. Escondida ainda. É covardia. Tudo jogando esconde. Não, aí The não, Overdogs mandar made raid sure lá to take a nele. bite out of every chance, fetching Mandar raid victory nele with lá. each calculated play. We'll see. Jogando escondidinho, fi. E aí a gente finaliza aqui. Vamos mandar raid lá. Deixa eu ver se ele tá fazendo live. E pior que tá fazendo a live. Pronto, olha lá. De zorro e tudo. Só na covardia. Aquele abraço. Valeu, boa live aí, mano. Tamo junto. Até a próxima. Finalizando por aqui, né? Porque já mentiu demais. Ah, deu bom. Deu bom, deu mentira total. Olha aí. Bota mais assistência que mata, porra. Salve! MFlix TV, muito obrigado pela raid de 1 milhão de pessoas. Sintam-se à vontade. A senha do Wi-Fi é 1, 2, 3, 4. Tem suco, tem bolachinha, tem mate de café, tem cappuccino, mocatino, alpatino, achocolatado, café com leite, café preto. A casa é tua, meu querido. Muito obrigado pela raid de 1 milhão de pessoas. Sintam todos à vontade, viu? A casa é de vocês. Calma, Tutu. Caralho! Tô falando aqui com a galera, caralho! Porra! Não, para! Então multa, caralho. Quando eu tô aqui, tem que falar de bagulho, caralho. Eu não quero. Então não abre live, caralho.